Agora sim, Leonardo Coutinho conosco, jornalista, autor do livro Hugo Chávez, O Espectro, a crise não só no Chile, mas também o impasse na eleição boliviana. Leonardo, você falava sobre o Chile, uma possível comparação com o que o Brasil viveu em 2013. Diga, Leonardo. Obrigado, perdão pelo problema do sinal. Exatamente, o que o Chile passa hoje é uma crise que pode se agravar, e pode constranger o governo, levar o governo do Piñera a vir a tomar decisões que envolvem repressão, violência, e isso pode ter um outro tipo de agravamento, levando ao aumento desses protestos nas ruas. Agora, eu vinha dizendo que o que não é possível comparar com o Brasil é que o Chile vive uma situação de estabilidade muito maior do que o Brasil de 2013. Não existia não existe, embora exista diferenças, existam fraturas como existe em qualquer sociedade, desde o Chile à Alemanha, mas o Chile em tese não apresentava as mesmas razões, ou seja, surge do meio que do nada esses protestos. Há uma corrente que avalia que é um ressurgimento da esquerda na América do Sul. Ela está aproveitando justamente dessas fraturas em cada um desses países para poder avançar. Faz sentido. A Venezuela tem estimulado isso para uma forma de tirar a atenção da própria crise em si, tem se encontrado, e é muito curioso, sabe? Tem sido muito curioso ver que o Nicolás Maduro tem se esforçado para demonstrar que está mesmo botando a mão nessas crises, né? Foram apreendidos membros dos coletivos chavistas no Equador, foram encontrados membros dos coletivos chavistas no Peru, onde também ocorreram protestos, e agora relatos de prisão de venezuelanos. Em Santiago e em outras cidades do interior, sobretudo onde os protestos são mais intensos. Ou seja, essa é a diferença. Ou seja, no Brasil, os protestos de 2013 foram eminentemente nossos, né? Surgiram autonomamente, aí existe um movimento de queixa da própria sociedade em relação aos anos de governo petista e desenvolve um fenômeno que chega até a eleição de Jair Bolsonaro. No Chile já surge como um movimento de esquerda, é um movimento de contestação da própria esquerda, e então, ou seja, tem uns sinais muito trocados nesses dois movimentos. O Leonardo, Sami aqui, obrigado por nos atender. Eu queria fazer uma pergunta mais da ótica econômica. Muitos partidos de esquerda, inclusive no Brasil, falam que a crise do Chile é uma crise do modelo liberal de economia. Eu queria que você desse a sua visão sobre essa narrativa. A esquerda sempre vai questionar essa questão dos movimentos liberais, porque se trata de uma questão de disputas ideológicas, né? O Chile, esse modelo funciona, esse modelo tem funcionado, tem levado desenvolvimento ao país. Evidentemente, o Chile é um país ainda em desenvolvimento, evidentemente é um país sul-americano que passou por uma série de outros problemas, mas comparado com todos os nossos vizinhos, esse modelo que a esquerda questiona é um modelo que levou o Chile a ser o Chile. O que é o Chile? O Chile é um país que apresenta alguns dos melhores indicadores da nossa região. Existem pontos que precisam ser melhorados? Sim. Há uma crítica muito forte à questão da previdência chilena, que para a esquerda brasileira é tida como injusta, é tida como socialmente precária, mas recentemente pesquisas comparativas mostram que o sistema previdenciário chileno é o melhor da nossa região. Ou seja, a liberdade econômica não traz atraso, a liberdade econômica traz desenvolvimento. Então, ou seja, os protestos do Chile não representam muito uma mudança que a sociedade chilena quer fazer em torno disso. Na verdade, é em torno dessa fratura dentro da sociedade que a esquerda quer, enfim, questionar isso como sendo um grande problema para o Chile. Como ocorreram, Sami? Eu vou fazendo uma lembrança quando ocorreram os protestos Black Blocs. O que aconteceu no Chile é um protesto Black Bloc. Quando surgiram os protestos Black Bloc contra a Organização Mundial do Comércio na Alemanha, quando ocorreram no Canadá, ou seja, sociedades muito mais bem resolvidas e que grupos de esquerda estão questionando, dizendo que as questões econômicas, o capitalismo não são um grande problema. Leonardo Coutinho, prazer em falar com você, Augusto Nunes, tudo bem? Bom reencontrá-lo, Augusto. Bom. Leonardo, é o seguinte, há essa tese que a esquerda pode estar fazendo uma mobilização mais abrangente. Agora vamos lá.
O Chile foi governado por muitos anos por governos de esquerda, que poderiam ter mudado esse sistema aí supostamente injusto. Como é que pode ser debitado na conta do Piñera uma crise, que é essa crise, se ele acaba de assumir o governo, que foi exercido durante bons anos, longos anos, pela Michelle Bachelet? Isso é mais ou menos o que acontece com o Brasil, Augusto. O que a esquerda passou vários anos no poder, governou como quis, com um nível de oposição muito mais ameno que eles são capazes de oferecer. E quando eles saem do poder, eles tendem a transferir as suas responsabilidades ao sucessor. Aqui não estou dando nenhum aval ao presidente Jair Bolsonaro, dizendo nenhum aval às coisas como estão sendo conduzidas. Mas é extremamente injusto dizer que o Jair Bolsonaro, o governo atual, vou usar o nome do presidente por personalização, mas que o governo atual é responsável por a crise que se iniciou em 2 governos anteriores, né? Dilma Temer e depois Temer. E se agravou e segue adiante. O problema do Chile é mais ou menos esse. Agora, a estratégia, Augusto, é uma estratégia de retomada de poder, né? Uma propaganda, e é muito bem resolvido isso no sentido em que eles têm a capacidade de movimentar as ruas, né? O presidente Macri passou por isso na Argentina, hoje vou fazendo um passo aqui, saindo um pouco do Chile, pensando na Bolívia. A Bolívia teve uma eleição esse fim de semana, uma eleição que está sendo contestada, uma eleição com sinais evidentes de que é possível ter ocorrido fraude, algum tipo de manipulação dos resultados. Mas com as pessoas com as quais eu converso na Bolívia, economistas, pessoas da academia, do próprio da oposição, indicam que a economia da Bolívia está colapsando, embora seja o país com o maior crescimento regional, seguido, em tese maduro, mas a economia da Bolívia, sim, as reservas internacionais acabaram. A Bolívia, se o Carlos Mesa ganhasse a eleição, hoje, ele assumiria uma Bolívia que estouraria uma crise daqui a alguns meses, no próximo ano, e ele seria acusado pela esquerda de ser o responsável pela crise. Ou seja, é muito esperta essa estratégia de transferir para o outro a responsabilidade dos problemas. Leonardo Coutinho, para a gente fechar a nossa conversa, a pergunta de Bruno Garchag. Bruno. Leonardo, bom dia. Eu queria voltar um pouco na sua primeira resposta, como iniciou a entrevista. Tudo isso que está acontecendo nesses países que você mencionou, Bolívia, Venezuela, Peru, Chile, parece mesmo ser algo articulado, e você até citou o fato de venezuelanos, apoiadores do Maduro, terem sido presos em outros países. Portanto, esse terrorismo político parece mesmo, tem todos os indícios de ser algo articulado. O que eu achei interessante é que ontem no Twitter você disse que, apesar do Nicolás Maduro ter assumido para si a responsabilidade, junto com o Foro de São Paulo, por essa articulação que está sendo feita na esquerda latino-americana, você diz no seu Twitter que isso parece ser uma forma de desviar a atenção de quem efetivamente está promovendo o caos por meio de proxies regionais. Eu queria ouvir de você, quem que você acha que está por trás disso? Bruno, eu vou ter um cuidado de colocar, porque isso pode soar muito a teoria da conspiração, tá? Mas acontece o seguinte, a crise venezuelana, vou dar um passo atrás, a crise venezuelana tem como centro publicamente a discussão de que Cuba maneja todo o conflito venezuelano. Embora todas as evidências, os meus estudos, os trabalhos que meus colegas desenvolvem aqui nos Estados Unidos, as pessoas com as quais eu converso indicam, que estão jogando na Venezuela atores externos que são muito mais poderosos e complexos. Aí vou citá-los. China, Rússia, Irã e Turquia. Esse quarteto tem interesse na região muito forte, eles têm ajudado ao regime de Nicolás Maduro a seguir em frente. Cuba tem o papel mais da propaganda, o controle pouco de população, o controle no sentido da mensagem interna e da própria propaganda regional. Mas o comércio de petróleo, a violação das sanções, o apoio militar vem desses 4 países. A China tem se demonstrado muito forte na substituição das empreiteiras brasileiras pós-colapso provocado com as corrupções descobertas pela Lava Jato. A China está muito presente no Peru, ela está entrando muito forte na China, está muito presente na Argentina, e a Rússia está presentíssima, assim, totalmente dentro
da Bolívia, atuando muito próximo ao presidente. O que acontece é que há indicadores muito fortes de que existe um tensionamento na tentativa de levar ao agravamento da questão bolivariana e venezuelana, uma tentativa de forçar efetivamente uma ação militar, um conflito militar que justificaria esses países a se consolidar a sua presença mais forte na América Latina. Hoje eles entram por via econômica e isso poderia se justificar a sua entrada por via militar, bases e um possível controle da Venezuela. Isso é muito difícil entender, assim, no geral, mas é a conversa que tem vindo desde os militares venezuelanos, militares colombianos, que são aqueles mais próximos da crise com os quais eu tenho conversado. E por que eu disse os proxies regionais? O Foro de São Paulo existe, os seus membros estão aí, não adianta negar que eles se reúnem, que eles planejam, que eles venceram por um momento, perderam em outro, estão tentando retornar. Mas, às vezes, quando o Nicolás Maduro chama para si a responsabilidade dessas ações, parecia até tinha um tom de chacota nessa apresentação. Efetivamente, eu acredito que ele está fazendo isso, mas ele está tirando a atenção, isso que eu quis dizer no meu Twitter, desses outros atores que têm muitos interesses na região. E esses interesses passam não só por dinheiro, não passam só por política, não passam só por um 5G, não passa só pelo controle do petróleo da Venezuela. É geopolítica pura, ou seja, é garantir a entrada no continente, é garantir a permanência na América Latina, e a Venezuela abriu essas portas e hoje eles conseguem, eles veem a possibilidade de aproveitar essas fraturas. Augusto citou o problema brasileiro, né, que é esse tsunami no lago. A gente cria fraturas e essas fraturas são muito bem aproveitadas. E a minha preocupação agora enquanto ao Brasil, quais serão esses movimentos em relação ao Brasil, sabe? Porque o Brasil tem aberto muito as portas para crises, criando as próprias crises e se fragilizando, podendo levar a problemas tão graves quanto esses hoje que observamos no Chile. Então, ou seja, volto a dizer, eu peço desculpas, porque parece que é algo muito extraordinário, muito paranoico, mas no mundo da geopolítica, em que envolve esses jogos tão complexos de poder, essas coisas que parecem de filme de ficção são bem reais. Leonardo Coutinho, jornalista, autor do livro Hugo Chávez, O Espectro, nos atendeu diretamente dos Estados Unidos. Muito obrigado, Leonardo. Até a próxima. Por nada, obrigado. Um abraço.